Ano do património. E aliás, acho que é por isso também que vocês tiveram a fazer este trabalho, não é? Claro. Trabalho. Agora, se calhar vocês não sabem, se calhar sabem, não sei, é como é que se diz património em inglês ou em francês? Sabem? Como é que se diz? Diga. Não é preciso estar a incomodar a vossa professora. Em inglês é heritage, em francês heritage. Também se pode dizer património, mas heritage. Heritage. Diz alguma coisa a isso? Não. Ok. Em português, traduzimos para património. Ok. Mas também podemos traduzir de outra forma. Como herança. Vocês sabem que é uma herança, não sabem? Sim. O que é uma herança? Alguma coisa que nós herdamos e que vamos deixar também para os próximos, não é? Por isso eu acho que, ok, em português é património, e muito bem, mas a forma como eles dizem em francês e inglês também é muito interessante. Afinal é isso que é o património, é uma herança. É alguma coisa que nós recebemos do passado e queremos deixar para o futuro. Alguma coisa que achamos que tem valor. Que se não tiver valor, podemos deixar, podemos não deixar. E quando falo alguma coisa que tem valor, não significa necessariamente que tenha muito valor financeiro. Não, pode ser outra coisa que nós entendemos lá em casa. Os vossos pais receberam da herança, se calhar dos vossos bisavós, os álbuns de fotografia. Será que os álbuns de fotografia valem muito dinheiro? Isto é, vocês pagavam 10 euros pelo álbum de fotografia ali dos outros colegas? Paguei aquelas pessoas que não nos dizem nada, não é? Portanto, muitas vezes a herança não é pelo valor financeiro, que vocês sabem muito bem. É pelo ser significado, é pelo nos diz muito. Lá em casa vocês, se calhar, têm um prato lá, os vossos pais têm lá um prato muito antigo, que só usam no Natal, ou na Páscoa, não sei. Mas, e porque é uma tradição da família usar aquele prato. O prato só por si não tem grande valor financeiro, mas diz muito, faz parte da história da família. Todos os anos, no Natal ou na Páscoa, usa-se aqueles pratos, usa-se aqueles serviços. O resto do ano estão ali guardadinhos porque não é porque valem muito, não, mas porque há muitos anos que a família usa aquilo. É uma herança, é um património da família. E nós falamos assim do património de cada um de nós, mas podemos falar do património da nossa cidade, do nosso concelho, do nosso país. É isso. Se calhar para outros aquilo não tem importância nenhuma. As alminhas, vocês sabem que são umas alminhas, aqueles sítios, não é? As alminhas. As pessoas põem umas velas, ou um pequeno cruzeiro que existe aqui em Lessa, por exemplo. Será que para as pessoas que vivem em Lisboa, as alminhas aqui de Lessa são importantes? Mas para nós, sim. Todos os dias passamos por elas, porque existem histórias e lendas que se contam à volta daquelas alminhas e daquelas lendas, não é? E por isso faz parte do nosso património, da nossa herança. Nós entendemos que, se calhar, é importante cuidar bem daquilo e deixar isso depois para os que vêm aí no futuro. Se as pessoas forem de Lisboa, do Algarve, do Alentejo, que não nos diz nada, se a estrada tiver que passar por ali uma estrada e estar abaixo daquelas alminhas, se eles estiverem a fazer os projetos lá longe, não se importam nada com isso. Não lhes diz nada, não é? Não faz parte da herança deles, não faz parte do seu património. E por isso, o património é isso, não é? E vocês todos sabem. São coisas que nós herdamos, que recebemos, não necessariamente que tenham muito valor, mas porque nos dizem muita coisa. Porque, por exemplo, faz com que nós nos sintamos todos mais próximos uns dos outros. O património é muito importante para nos juntarmos uns aos outros. O património funciona assim um bocadinho como uma cola das pessoas que nos juntam todos uns aos outros. Por exemplo, festa do Sr. Matosinhos. A festa do Sr. Matosinhos é património? Sim. Isso vai-me salvar para uma outra questão, que é
Depois distinguimos o património material do património imaterial. Exatamente. O Senhor de Matosinhos é, obviamente, um património imaterial. Imóvel, exatamente. Mas é um património imaterial. Mas é uma coisa que todos os anos nós vamos organizando. Todos os anos se faz as festas do Senhor de Matosinhos. E vai passando, não é? De geração em geração. É uma herança que vai passando. E faz com que o Senhor de Matosinhos, a festa do Senhor de Matosinhos, como é que te chamas? Sim, é Inês. A festa do Senhor de Matosinhos é mais da Inês do que do Gustavo? Não. Aqui uma outra questão importante do património. O património é alguma coisa que pertence a todos, não é mais de uns do que outros. Até é muito importante, se quiserem, para a democracia. O património torna-nos todos mais próximos uns dos outros e partilhamos de igual modo essa mesma herança, não é? E junta-nos, porque eles os dois, como todos vocês, a Senhora de Matosinhos, as festas de Matosinhos pertencem-vos, é vossa, e são coisas que vos unem, porque quando falam das festas de Matosinhos, como é que elas são, o que é que se faz, vai-se aos matrecos e come-se as farturas, e anda-se nos carrosséis, e anda-se com os pais e os avós lá a fazer as compras nas barracas. É uma tradição, é uma herança que vos diz: todos vocês fazem isso, não é? Se vocês forem falar sobre as festas de São Matosinhos aos vossos colegas lá do Algarve, festas de São Matosinhos, aí fazem isso. Aí vão comer farturas. Nós temos aqui outra festa, que é a festa da Nossa Senhora de não sei quantas, fazemos isso. Mas não é a festa de São Matosinhos. E, portanto, o património faz com que vocês tenham coisas com que vocês se identificam, que vos tornam mais próximos. Vocês tornam-se mais vizinhos, mais amigos, mais próximos uns dos outros, porque têm coisas comuns, têm essa herança que é de todos vocês. E por isso, juntam-vos, aproximam-vos mais uns dos outros. Vocês são mais amigos, porque, vão às mesmas festas que é a festa de São Matosinhos. Porque vocês reconhecem que a Ponte Móvel, que é um monumento que vos diz alguma coisa a todos vocês, que todos vocês passam por cima da Ponte Móvel, porque todos vocês têm histórias sobre a Ponte Móvel. Ou o forte aqui de Nossa Senhora das Neves, o Castelo de Lessa. Todos vocês já imaginaram brincadeiras de piratas, princesas, já pensaram, as histórias que já se aconteceram ali. E o forte de Lessa é de todos vocês, e todos vocês já pensaram histórias sobre ela e conhecem coisas sobre ela. E por isso aproximam-nos todos uns dos outros. O património é muito importante para as pessoas se sentirem muito bem num sítio. Imaginem que vocês viviam num lugar em que não conheciam nada da história desse sítio. Vocês eram completamente anónimos. Tudo que estava à volta não vos dizia nada. Não há nenhuma história que vocês conhecessem sobre o sítio onde estão a viver. Nem tinham nada destas histórias que vos estou a contar que vos tornavam amigos ou mais próximos das outras pessoas que estão à vossa volta. Ia ser muito chato viver assim numa terra, não é? Em que vocês não têm nada para partilhar, nada que vos identifique com as outras pessoas que estão à vossa volta. Chama-se isso as questões, vocês já devem ter ouvido falar disso, se calhar até já falaram nas aulas, do desenraizamento. As pessoas não terem raízes, sentirem-se mal numa terra. Vocês podem ter uma casa fantástica, mas se não há nada que vos aproxime das outras pessoas, dos vossos vizinhos, se não têm histórias iguais, se não vão às mesmas festas, se não conhecem... Bem, vocês têm água, têm eletricidade, mas o património, a herança, as raízes são muito importantes para as pessoas se sentirem bem no sítio onde vivem. E esse é outro papel importante do património. É fazer com que as pessoas se sintam bem nos sítios onde vivem, estejam mais próximas, se identifiquem mais umas com as outras. Temos coisas que são comuns com o meu vizinho, com o meu colega da turma. Há coisas que eles percebem. Somos esportistas. Alguns. Outros são... Está bem, mas mesmo os que não são, eu também sou. Mas é assim. Mas deixa-me dizer uma coisa. Eu sou portista, mas eu queria muito que o Benfica, o Sporting e o Leixões sejam equipas muito fortes. A sério. Olha, isto faz parte do património.
Nós identificamos com determinados clubes. Mas eu quero muito, eu como portista, quero muito que o Benfica, o Sporting e o Leixões sejam equipas fortes. Porque eu não quero que o Porto seja campeão só a ganhar ao Carcarboninhos, aos Passarinhos da Ribeira ou ao Ramaldense. Isso não me interessa. Eu só fico muito contente, eu e todos os outros que partilhamos estas raízes, ficamos muito contentes se os outros também forem fortes. Porque agora estar a ganhar aos fraquinhos não interessa. Por isso estar a dizer muito mal dos outros não está com nada, porque o que nos interessa é que todos sejam muito fortes. Bom, mas isso são outras histórias. Bom, mas o património é isso tudo, eu acho que todos vocês sabem isso bem, e exploraram isso nos PowerPoints e nos trabalhos que fizeram sobre a cidade de Porto. Com muitos aspectos diferentes, eu fui tomando aqui nota de alguns, mas com as pequenas histórias, coisas que vocês vão descobrindo, que o património, para ter isso é coisa fantástica, como regra geral, são coisas antigas, mas são coisas antigas, já vamos ver isso. Mas não são assim tão antigas quanto isso. Casa da Música foi construída quando vocês estavam a nascer, ou um pouco antes, o Jardim Botânico já é um pouco mais antigo, mas o Parque da Cidade continua a ser feito. Mas há sempre pequenos segredos, pequenas curiosidades no património que nos fazem despertar a curiosidade. E lá está, são coisas que nos vão alimentar e que vão contribuir para que nós passemos a gostar ainda mais do sítio onde vivemos. O património, como já aqui estávamos um pouquinho a falar, o património tem várias dimensões, há várias formas de ver o património. O património não são só as pedras velhas. Mas também sabe. Ficaria muito mal eu dissesse o património são as pedras velhas, porque eu sou arqueólogo e, portanto, gosto é de descobrir as pedras velhas. Mas, falámos aqui do património imaterial e já vamos voltar a falar, mas o património, há muitas formas de vermos o património. Muitas vezes, o próprio sítio, o próprio lugar, se quiserem a paisagem, claro, existe o património natural. Não é? Mas há depois lugares, sítios naturais que foram trabalhados pelo homem ou então que foram muito úteis ao homem devido à sua forma, às suas características e também não deixam de ser património. Por exemplo, vou chamar, já que vocês estão a trabalhar no Porto, vou chamar a vossa atenção para um aspecto que se calhar nunca pensaram nisso, ou nunca repararam. O Porto nasceu numa elevação, um morro, a zona mais antiga do Porto, que é a Sé. É o outro morro. O Porto durante muito, muito tempo, tens razão, o Porto durante muito tempo eram dois morros, eram dois montes. Aquele que está lá no alto está a Torre dos Clérigos, mas há outro monte que ainda é mais antigo que o dos Clérigos, que é aquele onde está a Sé. O morro da... Os documentos antigos apareciam como o morro da Pena Ventosa. Pena que significava penhasco, monte. Um monte tão alto que era muito batido pelo vento e daí a Pena Ventosa. Ora, o Porto nasce então nesse monte. Durante muito tempo o Porto é só esse monte. Mas se vocês repararem, se estiverem agora a imaginar, estão ali no Porto, sei lá, na zona da Ribeira, por ali, na zona antiga do Porto. Em frente a esse monte, junto a esse monte, temos cá embaixo o Rio Douro. E em frente, do lado de Gaia, temos outro monte. Se vocês sabem qual é, como é que se chama? A Serra do Pilar. Ok? Bom, que é o grupo que trabalhou a Ponte Dom Luís. Ok. A Ponte Dom Luís une o quê? O Porto a Gaia. Mas mais precisamente, o Monte da Sé, não é? Com a Serra do Pilar. E o que é que eu queria chamar a vossa atenção para quê? O Porto nasce então neste monte. Fica mesmo em frente ao outro monte que é o da Serra do Pilar. E o que eu queria que vocês reparassem da próxima vez que passeassem por ali é que desde esse sítio, onde está o Morro da Sé, até à Foz, até que o Rio Douro termina, desde esse sítio até que o Rio Douro termina e chega ao mar, ou então, se formos ao contrário, se começamos a subir o Rio Douro para ali acima, durante muitos quilómetros, as margens do Rio Douro nunca voltam a estar tão pertinho uma da outra. Aquele é o sítio mais estreito do Rio Douro, dali até ao mar, em muitos quilómetros para o Rio Douro acima, para o montante. O que significa que desde épocas muito antigas
aquele morro era um sítio estratégico. Era um sítio ótimo para quê? Para cruzar o rio. Se é o sítio onde as margens mais se aproximam, está a ver? É o melhor sítio para cruzar, para atravessar o rio. Por outro lado, isto das estradas... Bom, todos vocês sabem que isto dos aviões é uma coisa muito recente, não é? E antigamente as pessoas deslocavam-se por onde? Bom, vocês pensar. Pelas estradas. Os romanos fizeram ótimas estradas, na Idade Média apareciam outras estradas. Mas, por exemplo, em 1850, a forma mais veloz e mais cómoda, por exemplo, de se ir do Porto a Lisboa, era de barco. Por isso as estradas, tal como nós hoje as conhecemos, rápidas, velozes, são uma coisa muito recente. E por isso, durante muitos séculos, as grandes vias de comunicação eram os rios. Ora, o Rio Douro é o segundo maior rio de Portugal e da Península Ibérica. O Douro é a maior bacia hidrográfica de toda a Península Ibérica. O que quer dizer que a bacia hidrográfica, estas aulas de geografia, como é que é? A bacia hidrográfica é não só o rio, mas é o rio, mas todos os seus afluentes, não é? É o rio mais os seus afluentes. O Douro é ainda maior do que o Tejo, enquanto bacia hidrográfica, enquanto rio mais os seus afluentes. E por isso estão a ver a importância que durante séculos e séculos e séculos o Rio Douro teve como via de comunicação. Isto é, toda a Península Ibérica, do centro da Península, quem queria contactar com o mar descia Rio Douro abaixo. E os produtos que vinham da Europa, do sul da Península, que tinham que entrar para o interior da Península Ibérica, Rio Douro acima. E por isso, este morro, que está no sítio mais fácil de cruzar a margem de um lado para o outro, é também um morro que está próximo da foz, do estuário, do sítio onde se cruzam os barcos que trazem os produtos que vêm lá do interior da península, Rio Douro abaixo, com os barcos que trazem coisas do mar e que depois têm que descarregar aqui para depois serem distribuídos pelos outros sítios. E por isso o Porto nasce como este sítio muito estratégico, como um sítio importante de cruzamento de vias, quer terrestres, o sítio mais estreitinho para se passar, e de ligações através do mar e do rio. O Porto, desde a sua origem, tinha uma grande vocação, tinha um grande destino, que tinha uma grande propensão para ser o quê? Para ser aquilo que apenas 5 letras dizem que é. Porto. Muitas vezes nós dizemos tantas vezes o nome da cidade, tantas vezes Porto, e nem pensamos, Porto significa uma coisa. Significa Porto. É um porto. E não é preciso dizer mais nada. É um porto. A cidade nasceu, cresceu, tornou-se uma grande cidade e era um porto. Não sei se vocês têm visto ultimamente, até 10 anos antes desta parte, o símbolo do Porto é mesmo Porto, ponto. Porto. É um porto, não é preciso dizer mais nada. Nós temos por todo o planeta muitas outras cidades que se chamam Porto, mas são sempre mais Porto, mais qualquer coisa. Porto Rico, Porto Santo, Porto Alegre, em inglês, o Porto das Pérolas, que foi bombardeada pelos japoneses. Porto Novo. Nós temos por todo o planeta muitas terras que se chamam Porto qualquer coisa. Mas a cidade do Porto é só Porto. Porto, ponto. Não é preciso dizer mais nada. É um porto. Sempre foi um porto. E foi esse o sucesso da história da cidade. E é um porto, é uma cidade que tem... Por isso estávamos a falar desse património que é a própria localização, o próprio sítio, não é? Mas podemos falar, já falámos aqui, dos patrimónios imaterial, não é? Há outras dimensões do património. Por exemplo, os vossos colegas, quem é que falou aqui das expressões do Porto? Ok. As expressões são um património que se pode pegar. É um património móvel? É um património imóvel? Não, é um património imaterial, não é? Este Porto, que desde o início é um porto, é uma cidade de mercadores, gente que anda nos negócios, que anda a fazer as trocas comerciais. Há uma época, que é o século XIV, 1300, em que
os homens do Porto, os mercadores do Porto, conseguem fazer um acordo comercial. Foi assim um sucesso para a cidade do Porto. Só para vocês terem uma ideia, esse século XIV é um século de uma grande crise. Provavelmente vocês já falaram, estão a falar isso, a crise do século XIV. É das maiores crises que alguma vez a Europa conheceu. Sim. Sim, isso é uma parte dessa crise. Essa é a crise. Mas o século XIV tem sido um século de maus anos climáticos. Tinham-se perdido as produções agrícolas, havia fome, as pessoas ficam mais fracas, há imensas doenças, como a peste negra, morre imensa gente. Uma grande parte da população da Europa vai morrer. As cidades e os povoados diminuem de tamanho e de número de população. E nessa altura, no século XIV, a cidade do Porto está exatamente ao contrário do que está a passar em toda a Europa. A cidade do Porto, nessa época, cresce em tamanho, a cidade do Porto cresce no número de habitantes, a cidade do Porto é um estaleiro permanente, há obras por todo lado, um dinamismo, constroem-se pontes, pontes porque não é sobre o Rio Douro, o Porto era cruzado por um pequeno riacho, ribeiro, e havia pontes por cima desse rio. Mas constroem-se pontes, constroem-se mercados, constroem-se mosteiros, conventos, constrói-se a grande muralha. Então se todo o resto da Europa está em grave crise, se há fomes, pestes, e o Porto está a crescer, porquê? Por causa desse tal acordo comercial que os mercadores de Porto tinham feito, um acordo com os ingleses. Depois vai ser importantíssimo, nomeadamente na crise de 1383-85, porque os ingleses foram uns grandes aliados dos arqueiros. Não é? Vocês já conhecem essa história, não é? Com a presença dos arqueiros ingleses. Bom, mas esse apoio dos ingleses foi porque os mercadores, os homens de negócio do Porto, há já muitos anos tinham essa grande ligação com a Inglaterra e pediram, e pagaram, o apoio dos ingleses. Ora, mas que acordo era esse? Era um acordo, agora não vou estar aqui a contar-vos pormenores, mas era um acordo que permitia que os mercadores do Porto fossem aos portos de Inglaterra e trouxessem os produtos muito mais baratos do que os dos outros países. Bom, foi um acordo muito vantajoso para o Porto, portanto, vocês viram, o Porto no século XIV está a crescer. E esse acordo foi negociado, foi o rei que mandou a Inglaterra negociar. Quem era o representante de Portugal? Era um mercador da cidade do Porto. Se calhar um homem que sabia falar inglês, que tinha grandes ligações com a Inglaterra com os seus negócios, e chamava-se, alguém sabe? Não. Chamava-se Afonso Martins Alho. E Afonso Martins Alho. E esse mercador do Porto foi ele que negociou esse acordo. E ele foi muito inteligente a fazer esse negócio, a fazer esse acordo. Ele foi muito sagaz. Ele foi muito fino a estabelecer esse acordo, a fazer esses negócios. Grupo das expressões do Porto. Vocês apanharam uma expressão chamada fino como o alho? Quando nós dizemos que alguém é fino como o alho, uma expressão do Porto, depois passou para todo o país, todos vocês já ouviram falar, alguém é fino como o alho. Mas quando dizemos que alguém é fino como o alho, nós não estamos a falar lá daquela coisa que se põe no gira no fogado. Quando nós dizemos que alguém é fino como o alho, nós estamos a dizer que alguém é inteligente como o Afonso Martins Alho. Esse mercador do Porto foi muito fino, muito inteligente. Estão a ver? Faz parte do nosso património imaterial, esta expressão, e tem a ver com a história da cidade. Mas há outros patrimónios imateriais. E há aqui um outro grupo que falou de um outro importante património imaterial, que é a gastronomia. É o grupo da gastronomia. Muito bem. Digam-me lá 2 ou 3 pratos típicos do Porto. Para ser. Típicos da Mala do Porto. Muito bem. Vamos almoçar. Não posso estar a falar de todos. Deixem-me falar-vos. Deixem-me falar. Se calhar os vossos colegas já vos falaram, até já vos passaram no PowerPoint imagens. Mas se falarmos,
das tripas à moda do Porto. Lembram-se onde é que nós estamos? Estamos no século XIV, graças ao acordo que foi negociado de uma forma muito fina pelo alho, fino como o alho, o Porto continua a desenvolver-se. E quando, já falámos aqui também da crise de 1383-85, quando, depois dessa crise, a burguesia, os homens da burguesia são os homens do burgo, os homens da cidade, os mercadores, passam a ter mais influência, passam a ter um outro peso, porque eles tinham sido importantes a apoiar o mestre Davi a tornar-se rei. É um momento muito importante na história de Portugal. Não posso estar aqui a perder muito tempo, mas seguramente depois os vossos professores já vos falaram sobre isso. Mas é um momento, é quase a definitiva certidão de nascimento de Portugal. Portugal podia ter terminado ali. E não acabou, graças aos acontecimentos que têm lugar em 1383-85. Na longa, muito longa história de Portugal, na história muito longa da monarquia portuguesa, do tempo dos reis e rainhas do nosso país, só uma vez, uma única vez, nunca tinha acontecido antes e jamais voltará a acontecer, um príncipe que não era o filho legítimo do rei, um bastardo, que na altura diziam, vai chegar ao trono. Isso só aconteceu uma vez em toda a longa história de Portugal, e aconteceu isso com o mestre Davi, que se torna no rei Dom João I. E em grande parte graças ao apoio dos mercadores, dos homens do burgo, dos burgueses, que com o seu dinheiro e com as ligações que tinham com a Inglaterra, conseguiram um importante apoio para que o mestre Davi, o filho ilegítimo, como à altura se dizia, conseguisse tornar-se rei. Já todos vocês conhecem essa história, não vos vou estar agora a contar, não é? Mas reparem, é de facto uma coisa excepcional. E os mercadores foram para tal muito importante. Ora, pouco tempo depois, 30 anos depois de o mestre Davi, o Dom João I, ter triunfado essa guerra, 1383-85, ora, 30 anos depois, 1415, o mesmo Dom João I, com os mesmos nobres que o tinham ajudado 30 anos antes. 30 anos na Idade Média é muito, muito tempo. As pessoas, se vivessem 40 e tal anos, era ótimo. Agora, 30 anos depois de Dom João I se ter tornado, do mestre Davi se ter tornado o rei, 30 anos depois, ele está aí, 30 anos depois, de novo, reininho, com os outros nobres todos, numa grande batalha. A conquista de Ceuta. O que é que isto significa? Já lá vamos. Se 30 anos depois ele ainda está ali com os outros nobres todos que tinham estado com ele 30 anos antes, e estão todos, ou quase todos ali, porreirinhos, na batalha de conquistar Ceuta, significa que 30 anos antes eles tinham que ser muito novinhos. Se eu vos disse que 30 anos na Idade Média é muito tempo, e se 30 anos depois eles estão praticamente todos novamente juntos, é porque 30 anos antes eles eram muito novos. E eram de facto. Quando o mestre Davi e o Nuno Álvares Pereira e todos os outros nobres que se juntaram a eles estão a combater os castelhanos e a combater pela independência de Portugal, eles são todos muito novos nessa altura. Até uma parte, na famosa Batalha de Aljubarrota, há uma parte do exército que se chama mesmo a ala dos namorados. Um dos lados do... porque eles eram todos muito novos, eram todos namoradeiros, eram todos noivos, estavam à procura de casar, eram todos namorados, a ala dos namorados. Eles eram todos muito novinhos, de facto. E por isso é que 30 anos depois eles estão novamente todos juntos. Bom, então 30 anos depois vamos ter a conquista de Ceuta, que vai marcar o início, exatamente, das explorações, da expansão portuguesa. E a cidade do Porto volta a ter aqui um papel importante nessa altura. Porque é o Porto que vai construir, é na cidade do Porto que vão ser construídas grande parte dos barcos que vão ser utilizados na conquista de Ceuta. E o Porto constrói os barcos, o Porto vai dar uma boa parte do exército, muitos dos homens e dos jovens da cidade do Porto vão nos barcos para conquistar a Ceuta, e o Porto faz outra coisa. O Porto dá mais alguma coisa. Provavelmente aqui os vossos colegas do grupo de gastronomia sabem do que é que eu estou a falar, não é?
Pois, não dão as tripas, não. É o contrário. O Porto... Traz as tripas. Exatamente. O Porto fez os barcos. O Porto que dá os homens e os rapazes para irem nos barcos para conquistar Ceuta. O Porto também tem que alimentar essa gente toda. E então, estamos numa época em que não havia ainda frigoríficos. Ok? E por isso, como é que se conservavam os alimentos? Exatamente. Vocês já estão tudo isto. Ok. E por isso é que já sabem a história, não é? O Porto abate todos os animais. Sim. Ele é o seu livro. Sim. Oh, coitadinho. Obrigado. Bom, e por isso, os animais foram todos mortos para serem salgados, que é a forma de conservar os alimentos. Mas, o que é que era salgado? Era só a carne, não é? E por isso foi preciso tirar primeiro, antes de os salgar, tirar as tripas. E por isso, quando os barcos se vão embora, com os rapazes, com os homens, e com a carne toda que havia, em compensação, na cidade, ficaram com imensas tripas, de terem tirado as tripas de todos os animais antes de os salgarem. E é assim que, segundo a lenda, não temos a certeza, antes pelo contrário, que seja a verdade, começou a ficar com as tripas, as pessoas da cidade, como há carne, temos que comer alguma coisa e vão aproveitar as tripas. E é assim que nasce esse património imaterial que é tão importante para o Porto, um dos grandes símbolos do Porto, que são as tripas à moda. É imaterial, claro que é material, sempre temos o pratinho de tripas à nossa frente, é material. Mas é imaterial porque é a receita, não é? É a tradição, é o saber fazer das tripas, que foram evoluindo. Porque, por exemplo, todos vocês sabem, espero que saibam, as tripas levam uma série de condimentos, de especiarias, que em 1415 ainda não existiam. Porquê? Muito bem, porque não tínhamos chegado à Índia e não tínhamos explorado uma boa parte da costa, não tínhamos explorado a costa africana. Portanto, ao longo dos séculos, as tripas à moda do Porto foram evoluindo e resultam também das descobertas, da expansão e dos novos produtos e condimentos que foram chegando. Há entre as muitas coisas que os portugueses vão descobrindo, explorando e trazendo, há uma coisa muito interessante e que só há muito pouco tempo os historiadores começaram a dar muito valor a isso. Que é, imaginem vocês, o milho. O milho é um cereal que não existe na Europa. É da América. E por isso só depois da descoberta da América que o milho vai começar a chegar à Europa, e nomeadamente a Portugal e a Espanha. E vocês não imaginam... vocês imaginam. Claro que vocês imaginam que isto não é... Ei, descobrimos a América, ei, descobrimos de imediato o milho, ei, vamos levar o milho já, ei, já o plantamos, e logo no ano seguinte, grandes produções de milho. Isto não acontece assim, não é? Isto é uma coisa que vai demorando muito tempo. Descobrir a América, depois começarem a perceber quais são os produtos que lá existem, perceber, esta planta, o milho, isto é ótimo. Olha, vamos experimentar, vamos levar para a Europa. E depois lá na Europa plantar aquilo, de início só apenas em um terreno ou outro, e depois começar, isto é ótimo para alimentar não só as pessoas, mas para alimentar os animais e tal. Portanto, isto demorou muito tempo. Aqui o milho se começa a tornar muito, muito popular e a produzir muito. Portanto, a América começa a ser explorada. Eu sei que ela é descoberta no final do século XV, mas só começa a ser explorada a partir do século XVI. Portanto, só a partir do século XVII e muito especialmente no século XVIII é que nós vamos começar a ver as grandes produções de milho. Nomeadamente em territórios como este, no norte de Portugal, que é muito úmido, onde chove muito, porque o milho precisa de muita água. Vocês não veem milho no Alentejo. Lá existe são trigo, centeio, milho é aqui no norte de Portugal. O milho precisa de muita água. Ora, quando chegamos ao século XVIII, é um século em que chegam muitas riquezas a Portugal. Por exemplo, é a época em que nós estamos a explorar, descobrimos e estamos a explorar o ouro do Brasil, as pedras preciosas. Isso faz com que seja uma época de bastante abundância em Portugal. Há muito dinheiro em Portugal, graças a essas riquezas que vão cá chegando a Portugal, e aqui é a nossa região do Porto
aqui a Matosinhos. E como abunda, como há muito ouro e muita riqueza, por exemplo, é uma época em que se desenvolve muito um tipo de arte, vocês já ouviram falar, que é o barroco, que é muito rico, é muita decoração, e até a decoração passa por cobrir, por exemplo, as madeiras com folhas de ouro. Talha é madeira, talha dourada é madeira coberta a ouro. Vocês têm aqui, quer na igreja de Lessa, quer especialmente na igreja de Matosinhos, têm um belíssimo exemplo da importância da talha dourada. Entramos dentro da igreja e parece que está tudo a brilhar. Parece não, está mesmo tudo a brilhar. Até parece que é tudo ouro, não é? Não estou a lembrar. Aquilo é madeira coberta com folhas de ouro. Mas não deixa de ser ouro. E, portanto, há muito dinheiro nessa altura. Por causa do ouro que vem do Brasil, das pedras preciosas. E também, aqui no norte de Portugal, por causa do milho. É verdade. É nesta altura que os senhores que têm grandes propriedades vão ganhar ainda mais dinheiro por causa do milho. E a abundância do milho que lhes permite também desenvolver muito a criação de gado. Nessa altura, no século XIX, por exemplo, aqui, nós exportamos gado para a Inglaterra e para outros lugares. Tudo graças à grande produção de milho. É por isso que, aqui no norte de Portugal, aqui no Porto, aqui em Matosinhos, nós temos, temos a igreja de Matosinhos, mas isso é uma igreja importante, mas existem muitas quintas, muitas casas senhoriais, todas com as suas capelas, cheias de talha dourada. E porquê? Porque esses senhores estão envolvidos nos negócios da exploração do ouro e das pedras preciosas no Brasil. Também, alguns deles também. Mas é que também tem muito a ver com esta questão do milho que lhes está a dar muita riqueza. Porque é que todo o entredor e Minho está cheio dessas propriedades, capelas, quintas, solarengas, demonstra o poder económico dessas famílias, por causa das riquezas que vêm das colónias, nomeadamente do Brasil, sim, mas também muito por causa da grande produção do milho. E é nessa altura, de facto, que se desenvolve essa arte que demonstra a riqueza, a talha dourada, a imponência e beleza dos edifícios. E no Porto é uma época em que se constrói muitas igrejas, vários palácios e uma torre famosíssima. É lá o grupo que fez a Torre dos Clérigos? Exatamente. É um grande arquiteto que vem de Itália. Como é que se chamava? Niccolò Nasoni. É um homem que sabia construir com essa moda do barroco. O barroco é uma coisa muito, vou usar aqui uma das palavrões, muito cénica. O que é que quer dizer cénica? Cénica de cenário, muito teatral. Vive muito, vamos ver, do cenário, do teatro. Vive muito do seu aspecto, de impor-se na paisagem. Os grandes santuários que na altura são construídos no alto dos montes, a Nossa Senhora dos Remédios, o Bom Jesus de Braga, grandes escadas, escadórios, tudo para dar no olho, coisas que se impõem. E aqui na cidade do Porto constrói-se a igreja dos clérigos e agora vamos construir uma torre. Mas uma torre baixinha, como é que estou? Não, tem que ser uma torre imponente. Muito a ver com este... E tem tudo a ver, obviamente, com a riqueza nessa altura por aqui entre nós. Por causa do ouro do Brasil, das pedras preciosas, do milho e aqui também por causa do negócio do vinho do Porto, que nessa altura está em grande expansão e que faz também com que aqui haja muito estamos no século XVIII e nessa época a cidade do Porto está a crescer muito. O Porto tinha, lembro-se há bocado de ter dito, no século XIV, no século do fino como ao alho, que se tinha construído uma grande muralha à volta do Porto, uma muralha que ainda hoje se vê um bocadinho junto à ponte Luís I, é chamada Muralha Fernandina. No século XIV essa muralha dá a volta toda ao Porto e o Porto cabe todo lá dentro. Mas no século XVIII, com todo este crescimento, com todos estes negócios, o negócio do vinho do Porto, a cidade está a crescer muito e a muralha já está ali a apertar a cidade, de tal forma que há mesmo um governador da cidade do Porto,
um homem muito poderoso, era primo do homem mais poderoso do país, depois do rei, obviamente. Nessa altura, o homem mais poderoso do país chama-se Marquês de Pombal. Vocês ainda vão falar sobre ele? Não, já falaram? Então pronto. Ok, então é. Então, o Marquês de Pombal vai nomear como governador aqui da região do Porto um primo dele, chamado João de Almada. Ainda hoje existe no Porto a famosa Rua do Almada. É este. O João de Almada está para o Porto, o Marquês de Pombal está para Lisboa. E, portanto, ele quer modernizar o Porto. E uma das coisas que ele faz, hoje, parece-nos um atentado ao património. Mas temos de perceber a cabeça dele na altura. Ele quer que o Porto se torne uma grande cidade, quer modernizar a cidade. O Porto está ali todo cercado pela muralha. E ele entra, esta muralha está aqui a apertar muito o Porto, mande-se a muralha abaixo. Bom, e de facto, boa parte da muralha é derrubada nessa altura para que o Porto possa crescer. E por isso, a partir do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ver começar o Porto a crescer, a passar para fora daquilo que nós hoje chamamos a zona histórica. O Porto vai crescer através de grandes ruas. Na altura eram estradas, para nós hoje são ruas, mas são grandes ruas, estradas, que o tal João de Almada manda construir, mandou deitar abaixo a muralha, mandou construir essas ruas para que o Porto possa crescer ao longo delas. A Rua de Sudofeita, a Rua do Almada, a Rua de Santa Catarina, são tudo ruas que vocês mais ou menos conhecem, já ouviram falar. São ruas muito retas, que estão todas a sair do centro histórico do Porto. E é através dessas grandes ruas que o Porto vai crescer. Vai crescer porque o Porto está a crescer em número de habitantes e as pessoas começam a sair do centro histórico e começam a ir viver para a Rua de Sudofeita, começam a ir viver para a Rua de Santa Catarina, para a Rua do Almada. A cidade está a crescer. Mas quem tem muito dinheiro vai também sair do centro histórico. O centro histórico era aquelas ruas que todos nós conhecemos, muito estreitinhas, muito labirínticas, entra pouco sol, é tudo muito úmido. E as pessoas agora querem zonas mais cuidadas, mais luz. Vão-se desenvolvendo as estradas e os meios de transporte, e por isso começa a ser mais fácil de chegar ao centro do Porto. E por isso as pessoas mais abastadas, no século XIX, na época do romantismo, vão começar a instalar-se um bocadinho mais longe. Hoje faz parte do Porto, mas na altura era um bocadinho afastado do Porto. Onde constroem grandes palácios ou palacetes, com jardins. Hoje, quando passeamos por essa zona do Porto, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar nisso, se calhar já fizeram isso, chamam-se os caminhos do romântico. Onde estão essas casas, dessas pessoas de negócios, os burgueses, os homens começam a desenvolver-se a indústria, as ligações de comércio. Como é que diziam os vossos colegas da casa Anderson? Qual é o primeiro habitante? O primeiro construtor fazia o quê? Era fabricante de chapéus finos. Fabricante de chapéus finos. Os primeiros industriais começam a construir essas casas que são muito mais cuidadas. Os ingleses estão envolvidos no negócio do vinho do Porto, também gente com muito dinheiro, não vivem na zona antiga, começam a construir as suas casas à volta da cidade, com casas muito cuidadas e jardins, e alguns até, como os Anderson, vão fazer não é um jardim qualquer, não, um jardim com espécies exóticas, plantas que vêm de muito longe, árvores de outros sítios, e criam um verdadeiro jardim botânico, jardim. Né? Também tem a ver com o espírito da época, de curiosidade, de coisas que vêm de fora. Estamos no século XIX e o Porto está de facto a crescer imenso. E perdeu a muralha, no final do século XVIII e no início do século XIX, mas está a ganhar outras grandes construções que vêm a responder às necessidades desta cidade que está a crescer, que precisa de vias de comunicação, que precisa de escoar os produtos das suas fábricas. E no sítio mais estreitinho do Rio Douro, o sítio que desde a pré-história era utilizado para cruzar o rio, tinha feito com que aquele morro da Pena Ventosa, o morro da Sé, tenha sido aí que o Porto cresceu. Era de facto o sítio mais estreitinho, mas agora os transportes, passar de um lado para o outro, não podia ser feito através
como se fazia até aí, de barco, ou através de umas pontes muito instáveis, que eram as pontes dos barcos, punham-se barquinhos um ao lado dos outros, punham-se umas tábuas por cima dos barquinhos e passava-se. E agora imaginem um carro de bois, ou uma série com muita mercadoria, não conseguia passar em cima de uma ponte de barcas. Era preciso... Entretanto, fizeram uma outra ponte, que eram os dois cabos, dois grandes cabos de metal, de ferro. Mas também, a ponte pensa, mas mesmo isso não conseguia responder às necessidades. Esta necessidade está a crescer muito, tem cada vez mais gente, cada vez mais produtos a circular. Não, era preciso uma ponte fixa, uma ponte robusta. E é assim que surge, qual é o grupo? A Ponte Luís I. A Ponte Luís I, que é de facto uma obra-prima da arquitetura e da engenharia do ferro. Poucos anos antes, já tinha surgido uma outra ponte, não era? Também desse tipo. Não. Ponte de ferro, tinha surgido a Ponte Maria Pia, que é a ponte, mas só servia para o comboio, não é? Feita pelo UEFA. Mas agora surge também para, já não para o comboio, e aproveitando esse sítio onde o rio é mais estreitinho, o sítio onde sempre se fez a passagem de barco, através da ponte das barcas, da ponte Pensa, e agora surgiu então essa grande ponte de metal. A Ponte Luís I. E agora podia fazer aqui uma curiosidade, eu não sei se os vossos colegas vos falaram sobre isso no trabalho que eles nos apresentaram no PowerPoint. É um enigma, um mistério que ainda hoje existe e que até alimenta uma lenda, que é, mas a ponte é Luís I, como está lá escrito, se vocês forem lá, está lá escrito, Ponte Luís I, ou é Ponte Dom Luís? É porque era primeiro, porque tiraram porque Muito bem. Vocês ouviram o que a vossa colega disse? A vossa colega disse, é Ponte Luís I, de facto é o que está lá escrito. E é Luís I porque o rei não apareceu na inauguração. É uma lenda. É uma lenda, não é verdade. Está bem? Mas eu passo a explicar. O que é que diz a lenda? Que o rei, as pessoas do Porto estão a construir aquela ponte, uma ponte importantíssima, não é? E foi inaugurada duas vezes. Primeiro, o tabuleiro superior e depois o tabuleiro inferior foram com um espaço de um ano. A inauguração do tabuleiro superior é num ano, o tabuleiro inferior é no outro ano. Exatamente no mesmo dia do ano, que é o dia de aniversário do rei. E então não é que quer para o tabuleiro superior, quer para o tabuleiro inferior, inaugurados no dia em que o rei Dom Luís faz anos. E ainda por cima, a ponte tem o nome dele. E ele não aparece. E então, as pessoas, estou-vos a contar o que diz a lenda, o que diz a tradição, as pessoas ficaram tão chateadas, tão aborrecidas com o rei, que dizem, é? Então, castigo, tira-se o D, o Dom, Dom, chamar Dom alguém, tem aqui, homenagem, não, tira-se o Dom, porque ele não merece que tratemos por Dom. Então, faltou à inauguração. A cidade dá o nome da ponte com o nome dele e ele não aparece. E por isso, tira-se o Dom, ficou só Ponte Luís I. Mas é mau. A história às vezes também é feita de muitas lendas que se vão criando e que não correspondem à verdade. Nunca esteve previsto que o rei viesse à inauguração. E desde sempre, quando se começa a fazer a ponte, todos os projetos, todos os planos, sempre que se fala da ponte, sempre foi referida como Ponte Luís I. Ali, durante alguns anos, houve essa tradição de não chamar aos reis Dom. A ponte de Dona Maria também nos chama Ponte de Dona Maria. Chama-se Ponte Maria Pia. Também foi construída mais ou menos nessa época. E estão a ver que também a Dona Maria teve direito a Dona. Exato, não foi por não ter aparecido. E, aliás, a melhor prova de que isto é uma lenda é que, apesar da ponte oficialmente se chamar Ponte Luís I, toda a gente trata a ponte por quê? Dom Luís. Dom Luís. Ora, se aquilo fosse um castigo da cidade, as pessoas não chamariam Ponte Dom Luís. E, no entanto, as pessoas todas tratam a ponte por Ponte Dom Luís. Uma ponte, de facto, foi importantíssima para a cidade do Porto. Uma época em que o Porto está a crescer muito, em que os homens de negócio, os homens do comércio, da indústria, da cidade,
estão a desenvolver muito o Porto e querem dar a conhecer a todo o mundo aquilo que se está a produzir na cidade do Porto. Mas também querem aprender. Também querem aprender com o que se está a fazer lá fora. Para eles poderem passar a produzir melhor nas suas fábricas, a saber que produtos existem lá fora para aumentarem os seus negócios de comércio. E por isso os homens de negócio da cidade, os comerciantes, os industriais, os homens dos bancos, os banqueiros e dos seguros, juntam-se todos para fazer o quê? Aquilo que nós podemos chamar a Expo Norte da época. Um sítio gigantesco para grandes exposições de indústria e de comércio. Mas um sítio, vou dizer, muito mais bonito que a Expo Norte. Porque fizeram uma obra fantástica, um palácio em ferro e vidro, inspirado num palácio em ferro e vidro que havia em Londres, que era o Crystal Palace. Tradução, Palácio de Cristal. Então, para se terem uma ideia, o Palácio de Cristal era uma coisa enorme, feita em ferro e vidro, dava muita luz, parecia um cristal, por isso, Palácio de Cristal. Mas além de ter grandes naves, isto é, grandes salões para exposições, tinha restaurantes, estufas com plantas exóticas, tinha biblioteca, tinha um grande teatro, tinha um enorme órgão de tubos para concertos, tinha um museu, tinha uma escola industrial, a Escola Industrial Infante Dom Henrique, que vocês já ouviram conhecer, já ouviram falar do Porto, nasce dentro do Palácio de Cristal, e à volta de tudo isto, como isto tinha sido um sítio muito bonito, um sítio que atraísse muita gente para ver as grandes exposições, um belo e muito grande jardim, na época o maior jardim da cidade. Nós ainda hoje conhecemos, e é de facto muito bonito, que são os jardins do Palácio de Cristal. Quem é que fez o... Ok. É isto que vocês tiveram? Só que esse palácio já não existe, pois não? Foi demolido. E o que é que está lá no lugar dele? Pavilhão João Ramos. O Pavilhão Rosa Mota. Há muita gente que pensa que o Palácio de Cristal é aquela construção redonda que é o Pavilhão Rosa Mota. Mas não. O Pavilhão Rosa Mota é um edifício também muito bonito. Quando foi construído era uma coisa muito moderna. Ainda hoje olhamos para aquilo. Só que foi pena ter sido construído no sítio onde também já tinha existido um palácio fabuloso, que era património. E às vezes, se as pessoas nos estiverem com atenção, nós podemos perder o património. Eu hoje estou convencido que hoje isso não teria acontecido. Hoje as pessoas aqui do Porto, Matosinhos, da nossa região, estão muito mais atentas às questões do património. E hoje não teriam deixado de demolir o Palácio de Cristal. Como vos disse, era uma coisa. Não muito depois do Palácio de Cristal. Quer dizer, alguns anos depois. O Palácio de Cristal, sim, alguns anos depois. O Palácio de Cristal foi inaugurado no dia 1 de fevereiro de 1866. Os vossos professores de História não estão aqui a ouvir. Os historiadores não sabem as datas de cor, ok? Eu sei que é 1 de fevereiro de 1865, porque eu nasci a 1 de fevereiro de 1965. Exatamente 100 anos depois da inauguração. Por isso esta fixeira facilmente, ok? Pronto. Mas é um Porto, a cidade de Porto é uma cidade de grande progresso, muita preocupação com o saber. Aliás, já havia uma academia politécnica que alguns anos depois vai dar origem à Universidade do Porto. Há muita gente empenhada, interessada no ensino, no conhecimento. Há cada vez mais gente a ler, mais gente interessada nos livros. E nós vamos ver surgir, alguns anos depois, aquele que é hoje o monumento mais visitado da cidade do Porto. O ano passado, 1.200.000 pessoas. 1.200.000 pessoas passou por esse monumento, tem tudo a ver com os livros. Qual é? Livraria Lelo. Ok. A Livraria Lelo. A Livraria Lelo, que é uma verdadeira catedral. Muito bem trabalhada, muito decorada. Até tinha, como as catedrais da Idade Média, tinha e tem vitrais por entre a luz.
enfim, para dar um aspecto quase de igreja, de templo, um templo do saber. 1.200.000 visitantes. Eu acho que vocês sabem que hoje em dia se paga para entrar na livraria Lelo. 3 euros, não é? Sim. O que significa que os senhores da livraria Lelo, mesmo sem vender um único livro, 3.600.000 euros. Atenção. O património pode ser uma importante fonte financeira. Quando falamos de património, não é só aqueles malucos que gostam das pedras antigas, coisas antigas. Não. Quando falamos de património, estamos a falar, como vos disse, de uma coisa que é muito importante para a qualidade de vida das pessoas, para as pessoas se sentirem bem nos sítios onde vivem, têm coisas que as identificam umas com as outras. O património é importantíssimo como um instrumento da democracia. Nós não somos mais donos do património do que os outros, o património é de todos. Mas o património é também muito importante para a economia das localidades. Os monumentos atraem muita gente, muitos turistas. O património é uma importante fonte de rendimento. A livraria Lelo é um bom exemplo. Claro que parte desse dinheiro, sem vender um único livro, fizeram 3 milhões de euros, mas não se esqueçam que há aqui um outro problema. Quando o património é muito bonito, como é o caso da livraria Lelo, tem muita gente a visitá-lo. 3.200.000 pessoas. Desculpem, 1.200.000 pessoas. O que significa que, e esta é outra questão que temos de ter em conta quando falamos de património, é as pessoas têm direito a ir visitar o património, a visitar o património. O património é de todos, certo? Mas muita gente nos sítios também os degrada, também os estraga. E, portanto, também por isso é importante haver fontes de rendimento. Os senhores da Lelo, vocês conhecem a Lelo, os vossos colegas seguramente que vos passaram imagens. Por exemplo, tem uma... Estão lá. Okay. Então vocês viram aquela... Okay. Viram aquelas escadas... Inspirada no Harry Potter, não é? Exatamente. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Aquelas escadas são em cimento. Foi das primeiras obras em cimento feitas em Portugal. E, portanto, não há cimento vermelho. Aquelas escadas são pintadas. E durante muitos anos, as escadas eram pintadas de muitos em muitos anos. Passavam 5, 6 anos, pintavam a escada de vermelho. Hoje em dia, eles têm que pintar as escadas de 3 em 3 meses. Porque é tanta gente, que, estão a ver, desgastam. E, portanto, quando o património é muito visitado, tem esse problema que também desgasta. E também por isso é importante haver fontes de rendimento para assegurar a preservação do património. Nesses finais do século XIX, 1800 e muito, os ingleses na cidade do Porto têm... Se tiver uma... Estou a tentar controlar. Mas os ingleses têm um papel muito importante na cidade do Porto. Há muitos ingleses no Porto, por causa dos negócios do vinho do Porto. Os ingleses é gente muito enriquecida, gente importante, gente influente. E as pessoas também do Porto têm algum dinheiro, são importantes, gostam de imitar os ingleses. Copiam os hábitos, os usos dos ingleses. E os ingleses tinham um hábito muito curioso, que era praticar desporto. Isto do desporto, nomeadamente do futebol, mas quando falo de futebol, falo de desporto todo. Isto do futebol ser, como é hoje, uma coisa popular, democrática, toda a gente pratica desporto, ser completamente transversal a toda a sociedade, isto é, em toda a sociedade as pessoas ou praticam desporto, ou interessam-se pelo desporto, jogam futebol, interessam-se pelo futebol. O desporto, nomeadamente o futebol, é um dos grandes fenómenos do século XX e agora do nosso século XXI. Mas no século XIX não era assim. O desporto era uma coisa só da elite. Só os muito ricos é que praticavam desporto. Ou, como diziam os ingleses, os sportsmen são os gentlemen. Os esportistas são os senhores.
Mas agora, o povo lá praticava desporto. Não. Só os senhores é que praticavam desporto. E por isso, aqui no Porto, a burguesia do Porto, os homens dos negócios, que se gostam muito de imitar os ingleses, começam a ver os ingleses a praticar essas coisas. E as primeiras corridas de atletismo aqui na região foram feitas pelos ingleses. As primeiras corridas de barcos no Rio Douro são os ingleses que os fazem. Os primeiros jogos de ténis são os ingleses. Os primeiros jogos de futebol são os ingleses que fazem. E as pessoas fazíamos onde? Sabem onde? Em Gaia, no Candal. É um sítio que fica muito perto das caves de vinho do Porto. Porque ao fim do dia, ao fim da tarde, os ingleses saíam das caves de vinho do Porto e iam lá para aquele terreno jogar futebol, fazer e ginástica. E então os homens de negócio, a elite do Porto, começa a imitar os ingleses, até que muitas vezes têm grandes ligações. E é assim que vamos poder começar a surgir os portuenses, aqui as pessoas aqui da região, a praticar desporto. Mas é mesmo de início só as pessoas com muito dinheiro. Dois exemplos. Nossos amigos Leixões. Digam-me lá, o que é que está no emblema de Leixões? Bem, na bandeira de Leixões está a bola de futebol, ok? A raquete de ténis e o taco de cricket. Quem é que jogava cricket? Quem é que jogava ténis? Pois, mas quem era? Eram os ingleses e essa burguesia, essa gente de negócios do Porto, que vinham para Matosinhos e para Lessa aos banhos. Vinham para Lessa, para Matosinhos passar férias e aproveitavam, vinham à praia e também jogavam ténis e cricket. Ao mesmo tempo tinham a sua piscina de espumante, que assistiam às corridas de cavalo que havia no que é hoje a praia de Matosinhos. Era toda essa elite que praticava o desporto e se interessava pelo desporto. Só mais tarde é que o desporto se começa a popularizar. Em 1893 surge uma equipa de futebol que tem muitos ingleses, mas aí também já tem portugueses. E que vão fazer o seu primeiro jogo em Matosinhos Sul, no sítio... Agora foi inaugurado recentemente, vocês ouviram falar disso, a Casa da Arquitetura, em Matosinhos, conhecem? Um antigo edifício que era uma fábrica. E mesmo ao lado, nas traseiras, existe um grande terreno que esteve durante todos estes anos abandonado e agora está a ser feito lá um grande jardim. Nesse terreno, em setembro de 1893, jogou pela primeira vez, fez o seu primeiro jogo, uma equipa chamada Futebol Club do Porto. Aqui em Matosinhos, não é? Mas era quem é? Com os jornais da época, o Jornal de Notícias, os jornais de Lisboa, ganharam porque era uma equipa de futebol do Porto contra outra equipa de futebol do Porto. Porque não havia mais parte dos sócios contra outra parte dos sócios. E nessa altura, sócio, dirigente, jogador de futebol, eram todos os mesmos. E a ver esse jogo estavam dizem os jornais da época, as senhoras da Sociedade de Matosinhos, da Foz, a assistir ao jogo. É uma coisa, não é? Uma coisa muito requintada, muito fina. E é assim que... Mas o futebol o futebol e a prática desportiva começavam a dar os seus primeiros passos e iam, durante as décadas seguintes, tornar-se um dos grandes fenómenos do século XX e do século XXI. O século XX e o século XXI que deixam também já importante património daqui da nossa região. A Ponte da Rábida é um grande ex-libris, um grande monumento do século XX. A Câmara Municipal de Matosinhos, 1987, uma importante obra também de arquitetura. Mas, por exemplo, no final do século XX temos um outro património fabuloso, que é o Parque da Cidade. Quem é que fez aqui o Parque da Cidade? Vai quantos hectares? Vocês sabem? 83. Um dos maiores parques que existem em todo, um dos maiores parques de uma cidade, um parque urbano, um dos maiores,
que existe em toda a Europa. O único que existe numa cidade da Europa que o parque se estende até ao mar. É uma das grandes heranças, património, que o século XX deixa, o século XX do Porto, deixa para o futuro. Nós já estamos, obviamente, no século XXI e já estamos a usufruir dessa herança, desse património do século XX que nos deixou, que foi o parque da cidade. Mas temos outros patrimónios, já bem mais recentes. E houve aqui um grupo que explorou a Casa da Música. Muito bem. E aquele edifício fantástico, eu confesso que fui daquelas pessoas que de início, não gosto. Mas são daquelas obras que primeiro, uma famosa frase de Fernando Pessoa, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? Primeiro achamos um bocadinho estranho, mas depois com o tempo começamos a gostar dessa profissão. Reparem, e as nossas colegas seguramente nos falaram disso, a forma um bocadinho estrambólica, estranha, da Casa da Música, o arquiteto que pensou naquilo. Exatamente. O arquiteto pensou num meteoro, num enorme meteoro, num diamante a cair do céu e pousar ali junto à rotunda da Boa Vista. É um meteoro, um diamante a cair do céu. Ali caiu. Fazemos aqui um bocadinho a história do Porto e da região. E o património também nos serve para isso. O património são heranças que nós vamos recebendo de diferentes épocas. E se olharmos para o património no seu conjunto, conseguimos perceber como é que chegamos até aqui. Não é? Percebemos através do património, dos monumentos, dessa herança, como é que fomos evoluindo, como é que chegamos até aos nossos dias. E percebemos também que todos nós temos este património que temos que cuidar para passar no futuro, mas também somos responsáveis por, também nós, criarmos património. Todos vocês vão ter que pensar o que é que vocês vão criar para deixar ao futuro. Porque isso é muito triste. Os vossos netos ou os vossos bisnetos dizerem: epá, depois ali, meados do século XXI, aquela malta não nos deixou nada. É muito triste, não é? É importante, em todas as épocas, deixarmos sempre alguma coisa, a nossa marca, para que continuem a dizer: valeu a pena termos aqueles avós ou aqueles bisavós. Portanto, vocês também têm uma responsabilidade e seguramente vocês também vão construir património.